Olá, companheiros! Mais uma vez estamos aqui para aprofundarmos um pouco mais os nossos conhecimentos referentes a essa tão consoladora doutrina. E hoje o tema trazido é um tema técnico-científico, dando sequência às palestras do Grupo Espírita da Prece de Lavras. Eu, Vanessa Coelho, tenho o prazer de dividir com vocês algumas reflexões acerca do tema depressão e autoamor. Os livros os quais me dediquei para esse estudo, então são obras básicas como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também me baseei no livro As Dores da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Também considerações do livro Autoamor e as Potências da Alma, do Andrei Moreira, além de alguns outros recursos, como palestras e alguns materiais da área, da psiquiatria e da psicologia, áreas das quais me afinizo muito. Então, esse tema, depressão e autoamor, é um tema sempre muito atual, em virtude da imensa massa de indivíduos que estão a cada dia mais sofrendo com esse fenômeno chamado depressão, um transtorno mental que já ficou amplamente conhecido, porque a depressão, a cada ano que passa, ela tem se tornado um transtorno mental muito frequente. E segundo os dados da OMS, até 2030, aproximadamente 400 milhões de pessoas deverão ter experimentado esse transtorno em algum momento da sua vida. Claro que a natureza da depressão ela é sentida de forma individual, porque cada pessoa absorve de uma maneira esse transtorno, e os sintomas que são característicos do transtorno depressivo, eles se apresentarão com intensidade diferente, com frequência diferente, portanto, com gravidade diferente, em função de cada indivíduo que estará sob os efeitos desses sintomas. Então, uma das causas, conhecidas da depressão, porque ele é multifatorial, é que a depressão ela tem as suas variáveis ambientais, a depender do que a pessoa está vivendo, ela pode sim deprimir naquele lugar, naquele contexto de vida. Ela tem suas bases comportamentais. Então, muitas pessoas, elas não têm o que nós chamamos de depressão endógena, uma depressão que afeta mesmo toda a neuroquímica cerebral, mas a partir de mudanças comportamentais, essas pessoas experimentam o transtorno depressivo. Mas tem também as questões genéticas, nós vamos trazendo, através das gerações que se sucedem, esses genes que podem favorecer a pessoa em algum momento da vida a desenvolver ou não o processo depressivo. A depressão, ela tem sintomas como uma baixa de energia, uma falta de prazer em quase todas as áreas da vida, a baixa necessidade de se alimentar. Tem casos que a pessoa se alimenta muito, mas é mais comum se alimentar pouco. O sono sofre uma perturbação, ou a pessoa dorme muito, ou ela dorme muito pouco. Enfim, essas são algumas das características e tem outras, E essa sensação de desesperança, ela também acomete, a pessoa num todo, porque ela se torna realmente, ela se sente incapaz de lidar com tudo isso que tem acontecido. O que mais espanta, os profissionais da área
é que a depressão antigamente era um fenômeno da vida adulta e ao longo do tempo, com os estudos avançando, foi, né, trazido à tona o fato de que a depressão acomete hoje 5% dos nossos adolescentes e 2% das nossas crianças. Sim, as crianças também podem desenvolver o transtorno depressivo. E isso traz um alarde, né, para as nossas percepções e para todos nós que estamos à volta desse fenômeno, porque pode ser através de uma questão profissional, né, de você ter acesso a alguém profissionalmente ou algum membro querido da sua família, um amigo seu que está sofrendo isso. A depressão é a maior causa de afastamento do trabalho, porque a pessoa se torna incapaz de trabalhar. E existem também, né, dentro desse fenômeno, algumas características a serem consideradas, né? Muitas pessoas pensam, a depressão é coisa de gente fresca, depressão é preguiça. A pessoa que tem depressão, ela não tem força de vontade, então não existe isso, meus caros. A depressão é um transtorno amplamente estudado, pela frequência muito alta com que ele tem aparecido na humanidade. Isso traz diversos posicionamentos quebrando esse senso comum de achar. Então, vejam, não é frescura, não é preguiça, não é falta de Deus, não é falta, né? A pessoa não ter força de vontade. É realmente um estado em que a pessoa se sente definitivamente muito incapaz de seguir com a sua vida. Não é raro, né, nas estatísticas também, o fenômeno do suicídio, uma das grandes causas que respondem por esse fenômeno, não é na sua totalidade, mas existe de fato um grande número de pessoas que estavam deprimidas quando elas buscaram o autoextermínio. Então vejam a complexidade e a forma abrangente como esse transtorno ele afeta a todos nós, a sociedade a qual nós estamos inseridos, e é um fenômeno mundial. Existe tratamento para a depressão, e nós vamos falar de alguns deles por aqui, como, por exemplo, o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicoterápico, a indicação de atividade física, a indicação de melhoria na qualidade de vida em geral. Então, existem recursos, né, dentro de uma questão mais convencional, olha-se assim, mas a terapêutica de Jesus também ela é muito oportuna para que nós olhemos para os fenômenos da depressão dessa maneira, porque a terapêutica de Jesus ela se baseia no amor, na sua essência, que não vai nos deixar julgar os nossos irmãos, que não vai nos deixar colocando-os numa situação de desfavorecimento, deles serem menores ou piores do que nós. E especificamente, uma das formas de expressão do amor de Jesus, nós temos toda a base que a doutrina espírita também pode oferecer, né, na terapêutica do amor, através, né, do contato com essas pessoas, com essa doutrina consoladora, que é uma das formas, né, da pessoa, através da doutrina, aprender sobre esse fenômeno, e das demais terapêuticas, né, sendo o transtorno mental um acometimento, uma doença, né, e essa doença vem especificamente do espírito, nós já sabemos disso. Toda doença ela tem seu germe, ela tem seu cerne, né, o núcleo dela é no espírito, e através disso há uma expressão, uma manifestação física das doenças, e nós experimentamos isso no nosso corpo físico. Então, a terapêutica de Jesus ela é muito oportuna para isso,
porque a pessoa vai aprendendo a lidar com a depressão desta maneira. Então vejam bem, né? No que nós formos trazendo aqui em termos de bases da doutrina, nós vamos ver, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, ele vem todo trazendo para nós essa ideia de que, sendo a depressão uma doença e ela tendo a sua causa inicial no espírito, ela vai se sustentar ou por causas anteriores de aflições. Então aí nós vamos fazer uma abertura para relembrar os conceitos doutrinários, né? Na doutrina espírita nós sabemos que a reencarnação, ela é a grande oportunidade que o espírito tem de refazimento, de melhoria, de progressão do espírito. Então, baseado no processo de reencarnação, se as causas são anteriores, então, em algum momento das existências precedentes que nós tivemos, nós fomos acumulando débitos, dívidas, que, dentro de um planejamento reencarnatório, nós vamos sanando essas dívidas. Então, muitas vezes, a pessoa ela não consegue identificar na existência atual alguma variável, né, alguma explicação para que ela esteja sofrendo depressão. Isso pode repousar em causas anteriores. Então, para isso, a releitura, ou para quem ainda não viu, né, essa passagem, a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz nessa questão, né, bem-aventurados os aflitos, né, é o título do capítulo, e dentro tem as causas anteriores das aflições, dos nossos sofrimentos. E existem também as causas atuais, né? Existem situações que nesta existência específica nós vamos acumulando débitos e isso faz com que o nosso espírito sofra. E ele vai, através desse sofrimento, expurgar, aprender a ser um espírito mais atento, um espírito que esteja agindo em conformidade com aquilo que Jesus nos falou. Então, dentro da doutrina, como eu disse antes, sendo uma terapêutica coadjuvante, né? A gente não pode esquecer que todos os tratamentos que existem, médicos, psicológicos, fisioterapêuticos, todos os tratamentos aos quais nós estamos submetidos são expressões divinas na Terra. São as possibilidades que Deus, né, instrumenta os seus colaboradores na Terra para que possam exercer a terapêutica dos tratamentos necessários. Então, nunca somente a terapêutica espiritual ela é capaz de, por si só, terminar, né, algum mal. Ele sempre vem em paralelo aos tratamentos convencionais que já existem. Então, todos nós sabemos, né, que a doutrina espírita ela não exclui nenhum tratamento, seja qual for o dano, seja qual for o sofrimento, é sempre indicado que continue os tratamentos da Terra e que a pessoa também se ligue a esses tratamentos espirituais. Ok? Então, a terapêutica espiritual, ela vai sim auxiliar muito a fluidoterapia, né, com a terapia de passes, ou mesmo a água fluidificada, a execução, né, do evangelho no lar. São todos instrumentos, né, que fortalecem a nossa fé, que nos auxiliam a dar esse passo adiante, né? Hamed nos chama a atenção, né, nesse livro, As Dores da Alma, para isso, né, essa questão que
através do Francisco do Espírito Santo Neto, né, a psicografia dele, pelo Espírito Hamed, ele vai nos dizer, por exemplo, que assim, quando nós estamos impedidos de sentir, né, de deixar os nossos sentimentos aflorarem, seja eles, por exemplo, sentimento de raiva ou sentimento de medo, nós represamos esses sentimentos e eles sim, ao serem represados e não terem a expressão correta, eles ficam ali e propiciam o caso que nós chamamos de um transtorno depressivo, né? Então, por que esse represamento ele nos desfavorece? Porque quando nós estamos impedidos de sentir o que nós precisamos sentir, porque não é à toa que esse corpo veio dessa maneira e as oportunidades que temos, né, de sentir, porque está tudo em concordância com esse corpo físico que nos foi presenteado para essa experiência terrena, nós vamos fazer o quê? Represando esses sentimentos, nos sentindo culpados. E a culpa, via de regra, é um sentimento muito comum e é uma porta aberta para que o indivíduo se sinta, né, deprimido. Então, aqui, na passagem que eu gostaria de ler para vocês, né, fazendo uma consideração em relação à culpa, nós não devemos nos culpar por fatos negativos do passado, né? Que todas essas sensações, tudo isso que a gente vai vivendo, ou deveria viver e não vive, fica represado, pois tudo o que fizemos estava no nível da nossa compreensão à época em que eles ocorreram. Sabe como eu vejo muito acontecer essa questão? Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo, existem vários. Quando a pessoa está em processo de divórcio e que ela sai daquele movimento em que ela acusa alguém e ela começa a identificar qual foi a contribuição dela para que aquela situação acontecesse. Porque é fato que um relacionamento de casal, relacionamento a dois, ele tem a contribuição de duas pessoas. Então, necessariamente, não é um que está falhando. Existem duas pessoas se relacionando e contribuindo para isso. Então, olhem como as pessoas se sentem. Nesse momento em que elas vão analisar os seus sentimentos e identificar na sua essência aquilo que elas mesmas provocaram para aquele contexto, a culpa emerge. E não raro, pessoas, quando elas estão em processo de divórcio, elas desenvolvem depressão. Então vejam, é complexo o fenômeno, ele vem de várias fontes, ele vem de várias possibilidades. E nós temos que entender aqui, na continuação do pensamento de Hamed, né, que ele nos mostra que se essas emoções são julgadas moralmente negativas, elas vão nos fazer sentirmos culpados e nós vamos nos autocondenar. Então, para que verdadeiramente nós reparemos as nossas faltas, é preciso que nós façamos uma viagem interior. E essa viagem interior vai ser a grande possibilidade de indo fundo dentro de nós mesmos, buscando, né, esse conhecimento de tudo que foi equivocado da nossa parte, de tudo que não funcionou bem, e isso vai nos ajudar a equilibrar essas más ações, já que nós constatamos isso, com boas ações. E aí é o sentido da reparação em si, que eu saio do conteúdo da culpa e examinando profundamente e vendo que aquilo foi o melhor que eu consegui fazer, eu vou para o processo de reparação, que pode ser o auto-perdão, que pode ser perdoar a pessoa que esteve comigo. Enfim,
essa viagem íntima é que vai nos favorecer o crescimento que nós estamos falando aqui. E já nesse ponto, analisando as questões dessa viagem interior, nós vamos começar a falar sobre o alto amor, né? O caminho libertador, pleno, verdadeiro, que nos possibilita esse melhoramento e muitas vezes através das demais terapêuticas, mas essa viagem interior vai nos proporcionar o ponto de partida das nossas melhoras. E o alto amor, como nos diz aqui o Livro dos Espíritos, questão 919, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E qual é o meio, meus caros? Conhece-te a ti mesmo. Aqui nós temos um texto muito profundo e um texto muito bem redigido por Santo Agostinho, que vai nos mostrar a grandeza e a possibilidade que o autoconhecimento, ele vindo a nosso favor, ele nos auxilia e nos ajuda a sair de condições mentais, psíquicas, que estão nos prejudicando ao longo das nossas existências. Então aqui agora eu já vou começar a falar um pouquinho sobre a obra do Andrei Moreira, que ela é denominada Alto Amor e Outras Potências da Alma, e é extremamente interessante, né, esta visão que ele tem, porque ele vai nos fazer voltarmos para as nossas origens, né? Ele nos coloca aqui a ideia de que o amor em si é a estrutura que sustenta o homem. De onde nós viemos? Quem foi o ser que nos criou? Qual que é a nossa origem divina? Sendo uma origem divina, nós vamos nos lembrar dos atributos de Deus que se encontra no Livro dos Espíritos e se encontra também no livro Céu e Inferno, quando ele destaca, né, Kardec destaca esses atributos divinos: soberanamente bom, justo, misericordioso. Se nós somos frutos desta árvore frondosa divina, nós somos seres bons. Nós nascemos no ponto de partida, simples e ignorantes, mas a essência que temos é divina, amorosa. Então, quando nós começamos a olhar para essas questões, começamos a olhar para a nossa origem divina, nós vamos começar a identificar esse germe do alto amor, porque Deus é puro amor. Sendo criaturas divinas, somos também amor. E aí começam os primórdios, né, dessa revelação que se faz presente de uma forma tão salutar, e o medicamento mais adequado, o medicamento mais poderoso que existe, o amor. E aí, seguindo o livro, né, ele diz que a essência do amor é como que nós vamos conseguindo identificar isso? Num mergulho interno, um mergulho íntimo, que nós vamos olhar para nós e lembrar: nós fomos filhos de Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e vamos lembrar dos representantes de Deus aqui na Terra, aqueles que foram incumbidos de nos trazer ao mundo. E sempre, meus caros, por mais que nós não pensemos isso, por mais que nós tenhamos reservas em relação aos nossos pais, eles nos trazem por amor. De alguma maneira o amor chega até nós.
E os representantes de Deus são nossos pais. Eles são as primeiras figuras que nós vamos nos apoiar, que nós vamos amar, que nós vamos entender muito a vida através deles. Então, quando nós pensamos nessa questão de auto-amor e pensamos que Deus trabalha muito, né? Em vários momentos da nossa caminhada, nós vamos percebendo, né, pela fala de Jesus, assim como meu Pai trabalha, eu também trabalho. Deus que sempre trabalha e sempre faz as coisas por nós, Ele é responsável por essa questão. E Ele programa para nós uma vida feliz, uma vida boa, uma vida plena. Ele quer que nós nos realizemos. O ponto é, o nosso desacordo e o nosso afastamento vai exatamente do ponto que ele nos libera, ele nos coloca com o nosso livre-arbítrio para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E essas escolhas eventualmente nos afastam dele. Mas ele está lá, pronto a nos receber de volta, pronto a nos acolher e a nos mostrar isso, que Ele quer que nos realizemos pelo amor, que nós fiquemos bem, que nós aprimoremos as nossas más inclinações, as nossas fragilidades, dando-nos sucessivas oportunidades de estarmos aqui, né? Então nós vamos olhando. E nessa profundidade que cada vez mais é ir em busca de nós mesmos, né? Como nos diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, como o Andrei está nos dizendo aqui, essa viagem íntima é o ponto de partida que temos para que nós sempre avancemos e deixemos esses sentimentos menos oportunos, né? Porque com a progressão que nós vamos conquistando, e isso é um atributo de cada espírito, com cada momento de progressão nós vamos ganhando vitalidade, nós vamos habitando mundos melhores, nós vamos desfrutando de sentimentos e sensações melhores. Afinal de contas, o ponto de partida, né? Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo, nós vamos observar bastante essa questão, né? Que Deus nos dota, né? Ele nos dá essa possibilidade de olharmos para a doutrina de Jesus e resumi-la através do amor, que é o que é bem no início do capítulo 11, quando ele está descrevendo a lei do amor, ele coloca: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E para isso ele nos capacita através dos estágios de desenvolvimento, né, que nós como espíritos vamos atravessando. Então, na nossa vida mais primitiva, quando somos ainda espíritos muito primitivos, nós somos dotados de instintos. Esses instintos evolutivamente caminham para algo um pouco mais avançado, mas ainda assim corrompido, que são as sensações. E a partir de um salto um pouco maior, que é já uma condição que nós nos encontramos hoje, nós vamos estar um pouco mais instruídos e nós vamos desenvolvendo sentimentos. E esses sentimentos de auto-amor, de olhar para a nossa origem, de olhar para essa possibilidade imensa que nós temos dentro de nós, um arsenal riquíssimo de puro amor, de constatarmos a nossa origem divina, de nós olharmos para nós mesmos assim com satisfação, olhando essas questões das dores que nos acomete em determinados momentos da vida, e hoje aqui nós estamos falando da questão da depressão em si. Então, através dessas terapêuticas todas, mas nesta viagem interior, né, que o Andrei Moreira nos convida a fazer,
a olharmos para essa origem, para deixarmos de lado as questões egóicas, né, das nossas necessidades, né? A necessidade é sempre um atributo, né, do espírito. O ego deseja, né? O espírito necessita. Então, do que o nosso espírito necessita? De luz, do entendimento, da expressão do amor, de entender para que nós estamos aqui, de onde nós viemos, em sermos cada vez mais agradecidos por essa doutrina de luz, por esses pais que agora há pouco falamos sobre eles, que nos colocaram no mundo, que nos oportunizaram essa experiência riquíssima, que, né, de encarnação em encarnação nós vamos nos purificando, nós vamos nos melhorando, e é olhando para isso, para a nossa essência divina e amorosa, é que esse sentimento de alto amor vai ficando cada vez mais presente. E uma pessoa mais amorosa, ela é mais equilibrada, ela se sente em melhores condições de ajuda, ela deixa a tão corriqueira reclamação de lado, ela se torna um ser em sintonia com os espíritos que têm uma evolução maior. Então, quantas coisas boas nos acontecem. E quanto é bom e oportuno olhar para esse alto amor, olhar para essa possibilidade que nós temos de crescimento, de desenvolvimento e nos alegrarmos com isso. E crescermos com isso. E olharmos que o alto amor é, como nos diz o Andrei, uma decisão. A partir dessa decisão que nós tomamos, a nossa postura de vida muda. Então, olhar para alto amor como uma decisão. Eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim, porque eu fui criado para ficar bem, para ser feliz. Então, companheiros, em essência, né, vamos finalizando aqui a fala dessa nossa reflexão, nos perguntando, né, se Deus, se Ele confia, se Ele sabe o que Ele fez por nós, por que nós não acreditamos nisso, nessa possibilidade de alto amor? Por que nós ainda vivemos de uma forma recolhida, restrita? Por que nós não aproveitamos e desenvolvemos todas as... Então, por que nós não aproveitamos e não desenvolvemos todas essas potencialidades da nossa alma? A nossa capacidade de crescer, de nos melhorarmos, de ajudarmos as pessoas e de inicialmente, talvez o mais importante passo, né, complementando essa ideia do amar a si mesmo, é esse reconhecimento, né, de que assim, nós estamos doentes, nós temos alguns comportamentos, algumas questões a colocarmos em dia, e assim nós vamos tornando-nos, né, os nossos médicos de nós mesmos. E, como diz André Luiz, né, sendo médico de nós mesmos, nós vamos ter a possibilidade de visualizar esse crescimento que nós precisamos ter, né? A gente não pode esquecer que essas vidas sucessivas, essas existências sucessivas, elas marcam a questão da imortalidade da alma, né? Nada é tão permanente assim. A impermanência é uma característica muito importante que nós devemos visualizar. Nada vai ficar tanto tempo assim presente, a menos que nós cuidemos, né? Sendo os médicos do nosso espírito, os médicos de nós mesmos, né? E todas as vezes que a gente volta e busca esse centramento e olhar para aquilo que a gente precisa olhar, esses movimentos geram as sementinhas do amor, desse alto amor que nós estamos falando aqui. Então,
O auto-amor, à medida que ele se desenvolve, ele vai nos deixando com uma autopercepção maior, ele vai nos ajudar na autopreservação, nós vamos cuidar melhor de nós mesmos, mas não dentro dessa perspectiva efêmera, passageira. Nós somos espíritos imortais. Então, que nós aprendamos, né, com essas lições de hoje, a olhar para nós mesmos, a aproveitarmos essas oportunidades, a olharmos diretamente para aquilo que Deus quer que nós façamos, que é aproveitar bem a nossa estadia aqui da melhor maneira que nós conseguirmos. E eu espero que você, assim como eu, possamos, né, a partir dessas primeiras falas, dessa reflexão, que nós possamos caminhar, seguirmos caminhando, ampliando e refletindo mais sobre essa extraordinária possibilidade que temos, que é de nos autoamarmos. Fiquem todos com Deus, né? Meu fraterno abraço a cada um de vocês e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e até uma próxima vez.